Olá, está começando o seu Universo da Inclusão, o primeiro programa de inclusão social da Bahia e Sergipe. Aqui você fica muito bem informado sobre acessibilidade, sobre inclusão, falamos sobre respeito, sobre amor, sobre tudo em torno da pessoa com deficiência. Aqui você fica sabendo sobre os projetos, sobre políticas públicas. Você pode vir falar sobre o seu projeto, sobre o que você tem de melhor para a pessoa com deficiência. Está começando o seu Universo da Inclusão. E a geração alfa traz ao mercado de trabalho novos desafios. E para falar sobre o assunto, nós estamos aqui com Carla Costa, ela que é psicopedagoga e educadora parental. Tudo bem, Carla? Tudo bem, Diguira, obrigada. Me conta aí como é essa geração alfa, me traga essas novidades, fale aí sobre esse assunto, que muita gente, realmente assim como eu, quer saber, quer se inteirar mais sobre esse assunto, sobre a geração alfa. O que é a geração alfa? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, ter essa abertura para falar, para conversar, para dizer para as pessoas, né, o que está acontecendo nesse movimento na nossa sociedade. Então, parabéns pela iniciativa, né, e por nos receber aqui. E aí, o que é a geração alfa e quais as principais características dessa geração? A geração alfa são os adolescentes que estão hoje, né, digamos assim, os nascidos a partir ali de 2010, digamos, e que hoje estão assim com 16 anos. Logo, eles já estão começando, né, porque tem muitas empresas com programas de jovem aprendiz, de estágio, então eles já estão chegando ao mercado de trabalho, e aí o mercado de trabalho precisa se preparar para esse mercado diverso. E por que as empresas precisam se preparar para esse mercado? Então, hoje a gente fala muito sobre diversidade. Temos no mercado de trabalho pessoas com deficiência, temos pessoas que estão ali no espectro autista, temos pessoas com TDAH. E essas pessoas, elas precisam ter um ambiente acessível para que elas consigam trabalhar. Não somente pensando na lei de cotas, né, na Lei Brasileira de Inclusão, para que elas ocupem uma posição no mercado, porque precisa ter empresas a partir de 100 funcionários, destinar um percentual para pessoas com deficiência. É a gente olhar para as potencialidades que essas pessoas têm. Então, as empresas, né, a gestão, a parte de recrutamento e seleção, olhar atentamente para essas pessoas, enxergar essas potencialidades, o que é que ela sabe fazer de bom e dentro disso conseguir inseri-la no mercado de trabalho, numa posição dentro da empresa. A gente fala muito sobre autista tem hiperfoco. Então, será que a gente não consegue usar esse hiperfoco para alguma coisa ali dentro da empresa? O que é que essa pessoa gosta de fazer? O que é que ela se dedica e consegue fazer bem? Onde ela se sente mais confortável? Entender que às vezes ela vai precisar de uma pausa, de um home office, por exemplo, para que ela consiga produzir mais e melhor. E o que é que diferencia essa geração alfa das gerações anteriores, assim, exatamente? Qual é a diferença? Quando a gente fala sobre pessoa com deficiência, muitas vezes, onde é que a gente encontrava essas pessoas? Essas pessoas, elas estavam em subempregos, elas estavam empacotando no mercado, elas estavam carregando as compras, elas estavam arrumando as prateleiras. E aí, hoje a gente precisa entender que existe a diversidade. E dentro da diversidade precisa existir a inclusão. Então, a gente entender que a gente precisa incentivar essas pessoas a estudarem, a terem formação técnica, a estarem no mercado de trabalho, ocupando uma posição de direito delas, mas também sendo aproveitadas naquilo que elas conseguem estar satisfeitas. Não é o comum, quando a gente termina ali o ensino médio, a gente escolhe, vai fazer o vestibular e a gente vai para o mercado de trabalho trabalhar com aquilo que a gente escolheu. Então, todas as pessoas têm o direito disso também. E aí a gente fala sobre essa questão de que há essa preocupação com a geração alfa, porque eles estão chegando. Hoje não há uma epidemia de autismo, digamos assim. Hoje a gente tem a ciência que avançou e o acesso ao diagnóstico sendo mais facilitado. Então, assim, a gente entende que as empresas precisam sim estarem preparadas para receber essas pessoas. E Carla, como é que a tecnologia
pode beneficiar, né, o aprendizado dessas pessoas e também o relacionamento dela dentro das empresas? De que forma? Então, hoje a gente tem a tecnologia que permite reunião online, que permite que as pessoas trabalhem de modo remoto, híbrido. Às vezes a pessoa realmente ela não tem uma facilidade ali na interação, no convívio com as outras pessoas e ela precisa de um momento de concentração maior. Então, será que essa empresa não pode flexibilizar, tornar esse trabalho remoto ou híbrido, a pessoa não ir todos os dias para a empresa, mas alguns dias ela conseguir ficar em casa, por exemplo? Está tendo um aumento, né, muito grande aí dos diagnósticos de pessoas neurodivergentes. Como é que as empresas estão enxergando isso? O aumento é devido ao avanço da ciência. A gente entende que hoje a medicina de hoje praticada atualmente não é a mesma de 20, 30 anos atrás. Então, as pessoas que a gente falava assim no trabalho, aquele colega é esquisito, aquela pessoa é estranha, é a forma dela de existir, é a forma dela de ver e conceber o mundo. Então a gente precisa estar trabalhando conscientização, a gente precisa estar falando sobre isso, sobre a diversidade, não apenas focando na deficiência. As pessoas são diversas, a gente precisa entender que cada um vai ver e conceber a vida de uma maneira. Então as empresas, elas precisam estar preparadas para isso, porque nem todo mundo vai responder da mesma forma, mas ela vai responder da melhor maneira que ela puder. Então, quando a gente tem uma gestão de pessoas atenta a isso, a essa mudança, né? Como eu gosto de falar, não há uma epidemia de diagnósticos, nós não estamos vivendo isso, mas graças ao avanço da medicina, da ciência, a gente já entende, já reconhece sinais de transtornos, né, neurodivergentes desde a infância. E aí a gente já começa a trabalhar desde a infância com essas pessoas para que elas estejam no mundo não adaptadas no sentido de que elas precisem mudar, mas que da forma como elas são, elas se sintam confortáveis e pertencentes no mundo. Essa é a preocupação. Maravilha. E quando a gente fala para as pessoas ficarem bem assim espertas, né, em relação, informadas em relação, quando a gente fala em neurodivergência, o que é exatamente que nós estamos falando? A neurodiversidade, vou explicar do ponto de vista da psicopedagogia, Sim. né? A neurodiversidade é uma forma que o cérebro encontra para caminhar e encontrar as suas respostas, digamos assim. Ele vai buscar entender algo, vai buscar satisfação de uma maneira não convencional, digamos assim, onde a média das pessoas, elas se comportam de uma maneira, elas respondem de uma forma. A pessoa neurodivergente, ela vai percorrer um caminho por outro lado, digamos assim. O transtorno do espectro autista, ele está mais presente na geração alfa? Então, não é que ela está mais presente na geração alfa, é porque hoje a gente tem mais diagnóstico, hoje a gente tem mais pessoas diagnosticadas, mas hoje também nós estamos vivendo os diagnósticos tardios. Por exemplo, os pais que levam os filhos para a clínica em busca, né, de acompanhamento e aí lá se reconhecem. E por isso que a gente tem hoje o diagnóstico tardio de TEA em adultos, de TDAH em adultos. E aí as pessoas, eu escutei recentemente, né, de um adulto, quando saiu da consulta, eu fiz, e aí, como é que você se sente? Agora eu entendi que é só o meu jeito de ser. Eu não sou estranho como eu ouvi a minha vida inteira. Então a gente está falando de um adulto de 44 anos. Então a gente precisa começar a perceber que sempre existiu. Só a gente não sabia nomear, a gente não sabia dizer o que era. Hoje a gente já sabe. E quais são os maiores erros, os principais, que as empresas cometem quando o assunto é inclusão? É justamente achar que só dar uma matrícula já faz a inclusão. Inclusão é você ter um ambiente inclusivo, é você ter um ambiente respeitoso, onde essas pessoas elas se sintam acolhidas, elas se sintam assistidas, elas se sintam pertencentes. É você, como fala, a inclusão não é você convidar para
a festa. É você possibilitar que essa pessoa dance. Exatamente. Exatamente. Olha, muita informação por aqui. Tá maravilhoso trazer aqui Carla Costa, que está trazendo várias informações. Mas a gente vai para o intervalo e volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso Universo da Inclusão e hoje estamos batendo um papo com Carla Costa. Ela que é psicopedagoga e educadora parental. Hoje o nosso assunto é sobre inclusão no mercado de trabalho com a geração alfa, não é isso, Carla? Isso. Isso. E eu quero que você traga para a gente o seguinte, a inclusão no mercado de trabalho vai para além da contratação. Para manter essas pessoas no trabalho, o que é que tem que ser feito? As empresas elas precisam fazer um acompanhamento, um monitoramento, não apenas a contratação. Então, contrato funcionário, tem avaliação, que eles chamam, né, até avaliação de desempenho, mas tem um acompanhamento, saber da gestão, da liderança, tem um momento ali do 1 a 1 para saber desse funcionário, como é que ele está se sentindo, se ele está realmente, a expectativa que ele teve está sendo atendida. Então, esse acompanhamento é muito importante para que também, eu contratei ali no currículo dele, dizia que ele era um excelente desenvolvedor, mas o desenvolvedor está conseguindo desenvolver as suas atividades dentro daquele ambiente, ele se sente confortável, o que é que ele precisa? Ele precisa de de algum outro suporte para que ele consiga ainda mais desempenhar as suas funções? Eu acho que eu quero saber o seguinte, muitas vezes, a própria liderança, né, dentro da organização, Sim. se sente despreparada para lidar com esse público. O que é que eles precisam saber? Como eles precisam se preparar? Porque eu acho que isso é importante para poder lidar com o outro, né, de uma forma mais eficiente. O que é que eles precisam aprender? Entender sobre neurodiversidade, saber o que é neurodiversidade, não somente inclusão. Vamos abrir uma vaga que às vezes assim eu vejo, acompanho, vaga para PCD. Você vai receber uma pessoa com deficiência, mas você está preparado para lidar com isso? Você está preparado para lidar com aquela pessoa que, por exemplo, possa ter estereotipias? Você está preparado para receber uma pessoa que prefere não participar do aniversariante do mês e não taxá-lo de chato, de antissocial, sendo que essa é uma preferência que precisa ser respeitada? Então, eu acho que começa daí, da formação da equipe, da gestão, da liderança, de conversar, entender e aí conseguir transmitir isso para os outros funcionários e acompanhar esse movimento. E a comunicação, Carla? Eu percebo que a comunicação com as pessoas com deficiência ainda é um tabu. Como tornar essa comunicação da organização, dos líderes com as pessoas com deficiência mais acessível? A comunicação, ela precisa ter o feedback. Então, eu emiti um comunicado, eu preciso me certificar que os meus funcionários, eles entenderam aquilo que eu falei. Eu tenho uma determinação, eu tenho normas estabelecidas, eu tenho combinados. Eu preciso me certificar de que ele entendeu a maneira como eu falei. Porque fala, né, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que o outro entende. Não, eu também sou responsável pelo que o outro entende. Então isso vai ajudar que eu consiga, a pessoa, eu falei, mas eu não documentei, eu não mandei por escrito, eu não reforcei no grupo do WhatsApp ali, eu não reforcei por e-mail, eu não emiti um cartão e coloquei ali visível para ele, né? Eu não dei as pistas visuais que a gente chama. E aí isso vai ajudar também a garantir que essa comunicação ela seja o mais assertiva possível. E a flexibilidade para esses profissionais faz diferença? Faz diferença. Faz porque assim a gente entende que quando a gente vai falar sobre organização, sobre planejamento, nós estamos falando de uma área do nosso cérebro ali que trabalha as funções executivas. Então, eu preciso entender que o meu colega, por exemplo, que
explode, que dá uma resposta assim, que diz, a pessoa não pensa antes de falar. Ela está precisando de o quê? De um freio. Esse freio a gente chama de quê? De controle inibitório. Então, quando o chefe entende isso, quando ele percebe, né, principalmente essa geração alfa, que chega assim e fala, né, destemperada, ou às vezes nem percebe que está falando alguma coisa indevida. Se eu tenho esse conhecimento, se eu tenho esse entendimento, eu não vou expor ele na frente das outras pessoas. Eu vou chamar ele numa eu vou sentar com ele e ajudá-lo, né, a trazer isso de uma maneira mais cuidadosa. Então, se eu tenho um acompanhamento dentro da empresa direcionado para a saúde mental, se eu tenho um local onde esse funcionário ele se sinta à vontade, tem uma profissional que eu acompanho, né, que é a Itana Torres, daqui, ela fala muito sobre algo que, assim, cria ambientes onde as pessoas desejam estar. Maravilha. Eu, enquanto educadora, eu falo nas escolas que eu trabalho, que eu presto consultoria, que nós precisamos criar ambientes onde esses estudantes desejam estar. E as empresas precisam entender que elas são responsáveis por isso. Criar esse ambiente onde os funcionários desejam estar, não estar ali por medo, somente porque precisa daquele salário, que ele se sinta parte e isso vai ajudar na produtividade, nos resultados. Isso é ciência. Pode pesquisar e ver que o funcionário satisfeito, o funcionário feliz, ele vai produzir mais. É isso mesmo. E o processo seletivo, como é que ele pode ser adaptado? Como é que é feito? Tudo vai a partir da descrição da vaga, da oportunidade. A empresa está buscando o quê para aquela função? Ela está procurando um profissional para desempenhar uma atividade. E aí, dentro dessa atividade, tem os pré-requisitos. Então, não é somente ser uma pessoa com deficiência, mas é uma pessoa com deficiência que vai ter suporte para desempenhar aquela função, vai ser uma pessoa com deficiência que vai conseguir, ou a gente vai anunciar uma vaga de analista e depois essa pessoa vai estar fazendo um trabalho de office boy. É uma vaga de analista, é uma vaga até de liderança, mas é uma liderança só no título, porque tem uma pessoa por trás que não é uma pessoa com deficiência que vai comandar aquilo. Então, a gente realmente ter sinceridade, verdade, a gente realmente se dedicar a entender sobre diversidade e incluir essas pessoas de maneira coerente com aquilo que a gente se propõe. E nessa geração alfa, e agora vai uma dica para vocês que estão aqui na geração alfa, o que é que eles têm que ter de habilidades? Como eles devem se preparar justamente para o mercado de trabalho? É que é importante essa dica, que é para que eles vão também buscar, né, se profissionalizar, né, o que eu falo na clínica com os adolescentes que eu atendo, na educação profissional com os meus alunos, eu digo, você vai buscar uma oportunidade no mercado de trabalho, você vai olhar a descrição da vaga, os pré-requisitos para essa vaga, você vai olhar o seu próprio currículo e ver se você tem essas competências. Aquelas que você não tiver, você vai buscar. Se você está em formação, você vai chegar na seleção e você vai contar, você vai dizer, você vai poder falar, você vai ter um momento ali na hora do bate-papo de conseguir se posicionar e dizer as suas preferências. Isso passa, Dira, também pela questão do autoconhecimento. Por isso que eu também digo assim, tem que caminhar junto com as terapias, tem que buscar também trabalhar isso, de se entender para que a gente consiga se posicionar, dizer, até aqui eu consigo ir, isso aqui eu não consigo entregar, isso aqui eu consigo, eu quero esse desafio para mim. Então essa autoconfiança é um processo, ela vem construída. E hoje a gente sabe que com essa geração, aí que está com 16 anos, digamos assim, é o momento mesmo da gente preparar e pavimentar esse caminho, porque esses serão os profissionais do futuro. Maravilha! Muita informação aqui para vocês. A gente vai beber uma aguinha e volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso universo da inclusão e batendo um papo aqui com Carla Costa, falando sobre a geração alfa. Carla,
Ainda existe muito preconceito em relação aos profissionais neurodivergentes dentro das empresas? Com certeza. A gente ainda tem. Por quê? Porque são pessoas que muitas vezes são vistas como incapazes. São pessoas que as empresas duvidam que elas sejam capazes de desempenhar aquelas funções. Então, preferem colocá-las nos bastidores, né, como a gente conversou. E aí a gente precisa mudar esse cenário, a gente precisa conscientizar as empresas, a sociedade sobre diversidade. Não é só aceitação, não é só inclusão, é entender que o mundo é diverso. E como é que as famílias elas podem ajudar nessa transição, né, as pessoas neurodivergentes, essa transição da escola para o mercado de trabalho? Aí eu digo que procurem terapia, procurem profissionais que trabalhem com evidências científicas, que possam orientá-los, ajudá-los nesse momento. O que pode acontecer, Carla, se as empresas não se adaptarem a essa nova realidade, né, com as pessoas neurodivergentes? A população está envelhecendo. Essas posições hoje elas estão ocupadas por pessoas típicas, digamos assim. Mas com esse aumento do diagnóstico nós estamos convivendo com pessoas mais neurodiversas. Então as empresas elas não têm escolha. Para que elas se mantenham no mercado, para que elas consigam atingir os seus objetivos comerciais, por exemplo, elas precisam entender que elas precisam mudar. Assim como a gente mudou da máquina de datilografia para o computador, né? A mudança de mentalidade precisa acontecer, é urgente, porque são os profissionais do futuro, o que a gente vai fazer? E qual a mensagem você deixa para as empresas em relação a essa questão das contratações, da adaptação, né, da permanência? O que você deixa aí para as empresas para que elas possam ter esse feedback e adotar, de repente, essas dicas, né? As empresas elas precisam abrir as portas, elas precisam contratar funcionários, reconhecer esses talentos, preparar o time para que seus objetivos sejam alcançados. A diversidade, ela é uma riqueza, ela não vai tirar nada de vocês. Maravilha. Ela vai te entregar algo que outras pessoas não entregam. Existem pessoas muito boas que só precisam ser descobertas, Perfeito. só precisam ser incentivadas, encorajadas a estarem ali. E as empresas que já estão começando ali, espacinho de formiguinha, a fazer esse movimento, elas estão tendo resultado. Muito bom. Carla, eu quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço, Dira. Dizer que foi muito importante essas informações que você trouxe, né, para que a gente possa ficar mais informado. Quero que você deixe, além dessa mensagem que você deixou para as organizações, também para as pessoas, para essa geração alfa, né, para que elas não percam a esperança, para que elas saibam que as portas vão cada vez mais estarem abertas para elas. Então eu quero que você deixe essa mensagem e quero já te agradecer a participação no nosso programa. Obrigada, eu quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar neste programa falando sobre inclusão. É uma oportunidade que a gente não vê em outros locais, então é muito proveitoso estar aqui. E eu quero agradecer também a Dira, né, por ter conduzido tão bem esse bate-papo. Falar para essas pessoas que elas são capazes sim, que o mundo é delas também, que elas podem se sentir pertencentes e correr atrás e ter objetivos e sonhos, porque elas são capazes de realizar. Maravilha! E não saia daí, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre o trabalho de ecoterapia. Como a ecoterapia tem ajudado a vida de muitas pessoas. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o seu universo da inclusão. E hoje nós vamos falar sobre a ecoterapia. Tem dado resultado na vida de muitas pessoas, mas para que o resultado seja ainda melhor, o cuidado com os cavalos é fundamental. Veja. Eles são protagonistas de uma terapia que transforma vidas. Com movimentos precisos e um temperamento dócil, os cavalos ajudam crianças, adolescentes e adultos a desenvolver habilidades motoras, cognitivas e emocionais.
Mas para cuidar de tantas pessoas, esses animais também precisam receber atenção especial. O sucesso da ecoterapia também depende dos cuidados com os cavalos. Eles recebem acompanhamento veterinário, alimentação balanceada e treinamento constante para garantir bem-estar e segurança durante as sessões. O cavalo ele passa por... ele tem uma agenda que é dividida entre a ecoterapia e entre a escola aqui de hipismo. Então, não são animais que são sobrecarregados, são animais que estão ali, como é que eu posso trazer para vocês, no limiar exato de trabalho, certo? Para ele não passar do ponto, nem ser muito para trás. Então a gente cuida disso. E a questão também do trato com o animal. A gente trata todos os dias aqui, os nossos tratadores, pela manhã, eles fazem todo o banho do animal, limpam os cascos, passa todos os produtos que deixa o animal, né, apto e pronto para essa atividade que é muito importante. Todo esse preparo permite que os animais desempenhem um papel fundamental durante as terapias. O movimento do cavalo reproduz o caminhar humano e estimula equilíbrio, coordenação motora, postura e autonomia, sempre com o acompanhamento de uma equipe multiprofissional. À frente da Associação Baiana de Ecoterapia, a presidente Maria Cristina Guimarães conhece de perto o impacto desse trabalho. A missão nasceu da própria história de vida e hoje ajuda a transformar a realidade de dezenas de famílias. A ecoterapia vem fazendo diferencial na vida das pessoas com necessidades especiais, com todo tipo de deficiência, adultos, crianças. Então eu trago primeiramente como uma experiência, uma vivência com meu filho com a paralisia cerebral, de moderada a severa, sem prognóstico de andar nem de falar. E o surpreendeu pareceres médicos. E vendo hoje o cenário, os cavalos, servindo não só para a questão do esporte, mas também na reabilitação, é entender que cada vez mais nós estamos inovando com técnicas que possibilitam a melhora na qualidade de vida dessas pessoas. Além dos ganhos físicos, a terapia também fortalece a autoestima e a socialização. Durante as sessões, o contato com a natureza e com os cavalos torna o tratamento mais leve e acolhedor. Quem acompanha de perto as atividades percebe que cada pequena conquista representa um grande avanço para as famílias. Essa evolução é uma evolução que ela não é muito rápida, por causa das necessidades de algumas crianças, mas a gente vê claramente a diferença com o passar do tempo da evolução das crianças com os jogos, brincadeiras e exercícios que as monitoras conseguem promover aqui no dia a dia. Chegamos ao final de mais um programa Universo da Inclusão. Mas não fique triste, você que não conseguiu assistir o nosso programa, nós estamos nas redes sociais. Pode ir lá e assistir esse programa e os outros também. Muito obrigada pela sua audiência, tenha um ótimo domingo e fiquem com Deus.